Segundo dados da OMS, cerca de 120 milhões de mulheres no mundo desejam evitar a gravidez. Por isso, a gente vai falar agora sobre métodos contraceptivos. Quem está aqui com a gente de novo é a Sâmia. Quais são os métodos contraceptivos disponíveis hoje? Então, hoje em dia tem uma vasta opção de métodos de contracepção, né? Dentre eles, os métodos de barreira, que a gente pode elencar a camisinha feminina, a camisinha masculina, as pílulas, que são os comprimidos biorais, que podem ser tanto combinadas de estrógeno e progesterona, como somente de progesterona. Temos também o anel vaginal, certo? Que esse hormônio, também combinado de estrógeno e progesterona, é absorvido pela mucosa vaginal. Temos o método cirúrgico, que é a laqueadura tubária, né? Temos os dispositivos de longa duração, que são os DIUs, né? E temos também o implante subdérmico, que é o Implanon. Eu posso falar o nome dele porque só tem ele no mercado, certo? Temos também os métodos injetáveis, que são aqueles trimestrais, contendo só progesterona, ou então aqueles mensais, que são os combinados, e tem também o adesivo. E entre todos esses, quais são os mais eficazes? A eficácia do contraceptivo, a gente se baseia por uma escala, né? Por um índice, que é o índice de Peele. Quanto menor esse número, mais eficaz é o contraceptivo. Eu vou usar a laqueadura tubária como parâmetro de referência. O índice de Peele na laqueadura tubária é em torno de 0,5%. Certo? Quando a gente fala, por exemplo, do preservativo masculino, se for usado de forma típica, o índice de Peele sobe para 22. Bastante, né? É, bastante. Quando a gente fala, por exemplo, do Implanon, que é aquele implante subdérmico contendo só progesterona, que pode ser colocado em consultório mesmo, o índice de Peele é de 0,05%. Então, em termos de eficácia contraceptiva, o Implanon é o mais eficaz. Sim. E em relação a saber qual é o método mais adequado para mim? Qual que é a melhor maneira? Como é que eu sei? Pronto, a avaliação do método ideal para cada paciente é uma avaliação ginecológica que deve ser feita de forma criteriosa. Saber se ela tem alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, se ela tem alguma contraindicação ao estrogênio, se ela tem alguma alteração na anatomia uterina, que contraindique, por exemplo, um dispositivo intrauterino, se ela é uma esquecedora da pílula, né? Isso é muito importante. Tem muitos adolescentes que de cara preferem, por exemplo, a pílula anticoncepcional. Mas ela esquece, toma na hora errada. E cada vez que faz o uso inadequado, por exemplo, desses anticoncepcionais orais, eles vão perdendo a eficácia. E quais são as contraindicações dos métodos contraceptivos? Pronto, depende do método. Geralmente os métodos combinados com estrógeno e progesterona, a gente avalia a contraindicação ao estrógeno, né? Por exemplo, pacientes tabagistas acima de 35 anos, que teve trombose, ou histórico de trombose, hipertensa descontrolada, diabética descontrolada, paciente com alguma trombofilia, não pode usar o estrogênio. É a pílula combinada. A gente volta para os outros métodos que não têm o estrogênio, que seria o método que não tem hormônio nenhum, que seria o DIU de cobre ou o cobre mais prata, e temos o implante subdérmico, que desses métodos, em termos de contracepção, é o mais eficaz. A gente vai fazer aqui, Sâmia, mitos e verdades sobre o DIU. Ó, vamos começar com: é impossível engravidar com o DIU? Mito ou verdade? Mito. Certo? Porque aí depende do índice de Peele, da eficácia do método. Qual que é o índice de Peele? O do DIU de cobre é 0,5. Tá. O DIU de Mirena, 0,2. É muito pequena a porcentagem, mas a gente não pode dizer que nunca isso vai acontecer. Sim. O DIU não atrapalha a amamentação? Mito ou verdade? Verdade. As lactantes podem amamentar tranquilo com o Mirena, com o Cailina, com o Implanon e até com o DIU de cobre, não tem problema. O DIU pode atrapalhar a relação sexual? Mito ou verdade? Mito. Aquele fio do DIU serve mais para guiar quando ele for ser retirado, certo? Então não atrapalha, o parceiro não sente, pode ficar tranquila. A implantação do DIU é muito dolorida? Mito ou verdade? Depende. Né? Depende do limiar de dor de cada paciente. A inserção do DIU pode ser feita tanto em consultório, tranquilamente, como em hospital, com sedação. Se a paciente escolher por ser em consultório, a gente faz alguns métodos assim para aliviar um pouco esse incômodo. Não é para ser de fato doloroso, mas tem um certo incômodo, pode ter. Então, a gente orienta a paciente a tomar algum analgésico antes da inserção, mais ou menos 1 hora antes, e é aquele desconforto como se fosse da prevenção, mas não é para ser uma prática dolorosa. A gente vai ver agora o depoimento de uma mulher que trocou a pílula pelo DIU. Vamos ver?
Oi, Bruna. Então, a minha solução foi trocar a pílula anticoncepcional pelo DIU, né? Eu já vinha tomando a pílula anticoncepcional há uns 2 ou 3 anos e ultimamente eu não estava me dando muito bem com ela. Tava tendo enjoos e eu tinha muito medo também de esquecer. Então eu procurei a minha ginecologista e ela me recomendou colocar o DIU, sim. Ela disse que era um dos métodos contraceptivos mais indicados ultimamente, né, que tinha um risco muito pequeno de engravidar. A minha adaptação foi super tranquila. Nesse período de pandemia, que as coisas estão muito incertas, que a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe os riscos ao certo que causa na gravidez, né, o Covid-19. Então eu fiquei com mais medo ainda e o DIU foi mais uma opção que eu escolhi para me proteger mais, para não correr o risco de uma gravidez não planejada. Então é isso, Bruna. Eu espero ter ajudado com o meu relato. E até a próxima. Abraço. E essa é uma prática recorrente ultimamente, essa troca? Sim. As adolescentes, por exemplo, elas preferem, a princípio, a pílula, certo? Mas um pouco por desconhecimento dos outros métodos contraceptivos. Então acaba que muitas vezes elas querem trocar aquela responsabilidade de tomar aquele comprimido todos os dias, naquele mesmo horário, por um dispositivo que você não precisa ser lembrado, né? Sim, menos risco, Isso, né? menos riscos. Então, uma coisa que eu queria ressaltar era em relação ao preservativo masculino, certo? A gente sabe que a eficácia dele não é tão boa como os outros métodos que a gente mencionou, a eficácia contraceptiva, mas ele é essencial para a proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis. Obrigada. Eu que agradeço.